Olá a todos que assistem o nosso canal. Vamos gravar mais uma vez, desculpem. Está frio. Vamos gravar mais uma vez um vídeo e, como sempre, coisa séria. A nossa Constituição está sendo respeitada. A lei acontece no Brasil. Aplica-se a lei no Brasil. É o que nós vamos ver. Consequências. Se não há lei, somos um povo sem lei. Um povo sem lei não chegará a ser uma nação, e sim uma multidão. Este é, portanto, o tema deste vídeo. Se você puder vê-lo até o final, eu agradecerei. Vamos então, temos um texto escrito, vamos a ele. O achatamento do salário mínimo. Subtítulo: A força da lei. Um pastor evangélico, de nome Antônio Muniz, invadiu um centro de Umbanda em São Francisco do Guaporé, Rondônia, e quebrou diversos objetos religiosos. Toda a ação foi registrada em vídeo por uma cuidadora local. Isso é um caso de justiça, aqui caberia a imagem da justiça que é a balança. O caso foi registrado na última quarta-feira, 17 de junho, e é investigado como intolerância religiosa. Segundo testemunhas, Antônio entrou no barracão segurando uma Bíblia, viu? E depois de fazer uma oração, passou a destruir itens usados nos rituais daquela casa religiosa. O pai de santo, Alessio Pereira dos Santos, responsável pelo centro, tentou dialogar com o invasor, mas preferiu acionar a polícia para evitar um confronto. Parece que o invasor estava disposto a brigar. Os policiais foram até o local e levaram o vândalo para a delegacia. A cena foi notícia no dia 18 de dezembro de 2025, então não foi esse ano, foi ano passado. Então refaçam o que eu disse ali, que foi esse ano, né? Então, 2025. Mas repete toda hora acontece. Aqui foi 18 de dezembro de 2025 e foi gravada por um repórter. A ação do pastor se deve ao fato de que, segundo ele, as religiões afro professam ritos pagãos condenados pela Bíblia. É risível. A cena se repete há 26 anos. Ou seja, há 26 anos houve algo muito semelhante. O programa Palavra de Vida da Record mostrou um bispo da Igreja Universal, Sérgio von Helder, membro dessa igreja que parece mais uma casa de negócios, negociatas, chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. O programa era exibido exatamente no dia 12 de outubro, dia da padroeira, e a repercussão foi imediata, chegando até a ser exibida no Jornal Nacional e noticiada pela Globo no dia seguinte. Subtítulo: A Lei da Força. Esse tipo de agressão resulta do descuido das autoridades contra a defesa dos direitos humanos. Nós temos direitos e deveres. A cada direito equivale um dever. A cada dever equivale um direito. Essa é a lei. Sendo o primeiro deles o direito à vida. Claro, sem vida, ninguém tem direito, isso é óbvio. Mas o maior atentado à vida é o nosso salário mínimo. Por cálculo do IBGE, órgão federal, cada família composta por esposos, quer dizer, marido e mulher, e casal de filhos, chamada de célula social, cada família, portanto, com 4 membros, deveria ter um salário mínimo 6 vezes maior do que é dado pelos poderes governamentais, que são 3: Legislativo, Senado e Câmara Federal, chamado Congresso, que cada ano, no caso do Congresso, composto, portanto, por Senado, são geralmente pessoas mais velhas, e o Congresso, os congressistas são mais jovens. Então, todo ano eles fazem uma lei salarial, ou seja, atualizam o salário mínimo. Aqui cabe a imagem do Congresso Nacional, a exceção. Vamos continuar. O segundo poder
é o STF, Supremo Tribunal Federal, o qual tem a função de verificar se a lei proposta pelo Congresso tem respaldo na nossa Constituição. Ou seja, temos uma Constituição, que é um livro escrito que tem poder sobre todos, até o presidente da República, autoridade máxima, está submetido ao que está disposto pela Constituição Federal. Aqui cabe a imagem do Supremo Tribunal Federal, o do STF, né, que recentemente parece que tornou o Brasil, né, um regime que está longe de ser uma democracia. Mas, graças a Deus, essa onda passou. Então, chamou-se de presidencialismo jurídico. Um jornalista bem-humorado chamou de presidencialismo jurídico. Havia um carecão que mandava em tudo e ninguém podia nada contra ele. Isso acabou. Finalmente, veio o Poder Executivo. É o terceiro, mas é o mais importante, porque tem o poder da caneta. Sanciona ou veta a lei proposta, quando ela foi tratada pela Constituição. Então, ele também tem o poder de propor leis, mas ele propõe ou então ele decreta. Então, tem dois poderes. Portanto, o Executivo tem um poder enorme. Se ele decreta, o decreto, então, passa a valer a partir do momento em que é publicado no Diário Oficial. Se ele propõe apenas, vai para o Congresso, e o Congresso, então, manda a cópia para o STF, ou seja, o Judiciário, onde o procedimento, o protocolo é feito. Ou seja, está de acordo com a Constituição? Se sim, então é efetivado. Se não, então vai para a lata de lixo. Aqui cabe o local onde fica o governo federal, o presidente do Brasil, com o jardim, o Palácio do Planalto, projetado pelo exímio e famosíssimo Oscar Niemeyer, de feliz memória, porque foi considerado um dos maiores arquitetos do mundo. Então nós temos esse privilégio, né, de ter nossas terras, um homem que tinha uma capacidade de planejar prédios, construções respeitadas no mundo inteiro, como sendo de beleza, atualidade, até futurismo. Brasília tem a forma de um avião. Então aqui cabe o retrato do Palácio do Planalto, uma foto com jardins. Os poderes executivo e legislativo são eleitos por sufrágio popular, que é o nome do voto, enquanto o judiciário é feito por nomeação. O presidente propõe um nome, ou três, deve ser três. Desses três, então, o Senado vai inquirir os três e aquele que se enquadrar dentro do que o Brasil necessita, então será um novo ministro do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, a instância superior da Justiça, que pode julgar também o presidente, caso ele infrinja uma lei federal. Ora, todos os brasileiros deveriam saber disso, porém não interessa ao governo um povo educado politicamente, pois isso limitaria os poderes, já que a base da Constituição diz que todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Quer dizer isso o quê? Que nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário pode fazer nada contra o povo. Se fizer, automaticamente seria destituído. Em Roma era assim. O mesmo povo que votava e colocava no poder uma pessoa, se fosse um cônsul, fosse um imperador, o imperador não era votado, mas seja que fosse, havia os cônsules, havia os... desculpa, mas aqui a gente deve... não me lembro agora, não me ocorre, mas havia autoridades. Então, litores, né, e outros cargos, representante do povo e o Senado. Então, o postulado básico da democracia, portanto, seria o quarto poder. Mas aqui, a ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não é necessariamente o valor de cada um deles, já que, se todo o poder emanasse do povo, esse seria o maior,
o primeiro e a base dos demais poderes. Isso ocorre nos países verdadeiramente democráticos. Isso acontece nas democracias, mas no nosso país não acontece. Portanto, não somos uma democracia. Somos, então, uma oligarquia, que significa poder de poucos, e geralmente constituída por uma plutocracia, que não tem nada a ver com Pluto. É poder dos ricos. Então, aqui cabe mais da nossa Constituição, um livrinho, né, que eu tenho e que todo brasileiro devia ter e ler. Conclusão do discurso. Os cidadãos votam em pessoas pela simpatia, pois não procuram saber quem são essas pessoas. Deviam conhecer. Outra coisa que eu suponho, não devia ser proposta a eleição a uma pessoa que não tivesse um mínimo de conhecimentos necessários para ocupar o cargo que tem, ou seja, executivo, ou seja, legislativo, ou seja, judiciário. Então devia haver não somente a sabatina dos futuros ministros da Justiça, mas também do presidente, que pode ser até o dono do carrinho de pipoca, né? E do Congresso, que também cada deputado federal já pode ser quem quer que seja. Ou seja, o povo tem poder de eleger quem quiser. E fica imune, adquire imunidade política. Consequências. Os cidadãos votam, portanto, mas os seus representantes nem mais se lembram deles depois de eleitos. E nós não temos acesso a quem está em Brasília. Vai reclamar em Brasília, no Congresso, algum deputado federal, ou no Senado, algum senador, ou aquilo que você acha que é seu direito, e vai rir na sua cara. Até a próxima eleição. Consequências. No tocante ao salário mínimo, o atual foi ajustado em mais ou menos 4,6%, 4,5%. Parece que o Lula subiu um pouquinho. Para o trabalhador, que é quem constrói a nação, enquanto o Congresso define em 45% os ganhos dos três poderes, 45% o salário fixo, fora os benesses, né, que é o auxílio paletó, que é a vestimenta dele, a gasolina, moradia, ou seja, tudo isso é acrescentado chegando a 90%. Logo, minha gente, isso é repugnante, porque aqueles que produzem a riqueza da nação recebem 10 vezes menos do oficial, do que é oficialmente dito que os três poderes recebem. Mas chega-se a 90% e não 45%, o dobro. A pergunta com a qual encerraremos esse vídeo, vamos fazer aqui. É possível mudarmos esse jogo? É possível sermos uma democracia de fato, como muitos países são? Países do primeiro mundo, todos são democráticos. A França, por exemplo, é um excelente exemplo disso. Temos sua resposta, pedimos sua resposta no espaço abaixo, reservado para comentários dos jogadores e comentaristas. Ouviu? Aqui nós temos uma figura que é uma chamada para você fazer isso. Uma folha de papel e uma canetinha. Faça isso, né? Então, assim nós terminamos nosso vídeo. Esperamos ter agradado a vocês. Se nós fizemos um trabalho bom, dê o seu like, ou seja, coloque o dedinho para cima, o seu joinha, né? E comente, divulgue, compartilhe e faça, portanto, isso. Trabalhe, mas exija o salário justo. Não deixe que uma elite, que se acha uma elite, mas não são. Então, sabemos de vários casos que pessoas que ocupam esses cargos não têm capacidade para tal, nem têm capacidade intelectual, nem as suas ações. Então, vocês vão fazer isso por mim, porque aqui nesse canal só sai a verdade. Da minha boca não sai mentira. Logo, convido você e intimo você a investigar isso e ver se o seu salário corresponde àquilo que você de fato merece. E se o salário dos políticos corresponde ao salário que eles merecem. A Rede Globo fez uma pesquisa há 10 anos atrás. Eu li a pesquisa. Dizia que o salário
dos congressistas, ou seja, dos três poderes do Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal, e do Executivo e do Judiciário, juntos, são metade do salário de todos os funcionários públicos. Se juntar todos os funcionários públicos do Brasil, então eles ganham metade do que ganha a outra metade, o Executivo e os seus auxiliares, o Legislativo e o Judiciário. Essa é a nossa situação. Portanto, somos um submundo. Somos uma multidão, um aglomerado de pessoas, longe de sermos um povo. Então aqui vamos terminar nosso vídeo para não ficar muito longo, mas acho que eu disse com clareza o que eu suponho. Se há justiça, se há democracia, se você recebe aquilo que merece. Até a próxima, como desejei bem certo, porque cavalo não dá escada.